Boa tarde, pela tela da Band, mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos falar de direito, das relações entre empregador e empregado e todas essas questões que movem o direito aqui na cidade e no Brasil como um todo. Afinal, o direito é para todo mundo. Para essa entrevista, tivemos a honra de ter conosco o doutor Gilmar da Cruz e Souza. Dr. Gilmar é formado pela Faculdade de Direito de Umuarama em 1985, advoga em Juína desde 1991. Ele foi professor da Escola Dr. Arthur, foi assessor jurídico da Coperjuína por 3 anos e assessor da Câmara por 20 anos. Portanto, tem aí uma folha de serviços prestados na nossa cidade e que, como ainda é muito jovem, tem muito tempo ainda para prestar serviço para a felicidade de todos nós. Doutor Gilmar, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Vicente. Obrigado pelo jovem, né? E boa tarde também a todos os telespectadores aí da Band de Juína. E vamos ver o que a gente pode ajudar hoje aqui nessa programação tão importante da Band. O nosso programa, doutor Gilmar, ele tem também um pouco o jeitão de aula, sabe? Por isso que eu trago pessoas como o senhor, porque à medida que o senhor for falando, os nossos espectadores vão ouvindo e vão aprendendo um pouco do direito com o senhor, que temos hoje um mestre conosco. Eu estava vendo, doutor Gilmar, que o senhor, além de ser advogado conhecidíssimo como é, a sua esposa, a doutora Marina, também é advogada. O senhor tem 3 filhos, 2 deles são também advogados. Sim, nós temos, então, uma família inteira trabalhando para o bem de nós todos. No passado, meu pai teve muitos filhos, ele queria montar um time de futebol. Eu acho que eu quero montar um fórum só para mim. Realmente, lá em casa somos eu, a esposa, e dos 3 filhos, 2 já são formados e já estão trabalhando como advogados. Os senhores estão no mesmo escritório, a família toda? Não, os 2 meninos trabalham em Cuiabá. Ah, entendi, tá. Bom, no futuro, quem sabe, né? Junta todo mundo, à medida que for crescendo, né? Exato. Doutor Gilmar, olha, nós tratamos aqui de todas as questões relativas à relação empregador-empregado. Acho que se a gente tratar disso nesse pouco tempo que temos, a gente vai chegar bem. Uma das questões que a gente vê recorrente é o empregado que possui falta injustificadas. Nesse caso, ele tem direito a férias? Então, a CLT, ela escalona, né? Conforme você não pode descontar um dia de falta num dia de férias, tá? Então, o artigo 130 da CLT, ele diz que você tem 30 dias corridos de férias se não faltar nenhum dia. E você tem 18 dias de férias, né? Ou 24 dias de férias, quando houver tido entre 6 e 14 faltas. E aí vai uma gradação. Agora, se faltar, por exemplo, mais que 32 dias durante o ano, né, faltas injustificadas, aí é possível haver a perda das férias em razão de que já tirou férias antecipadamente. Não, então é proporcional. É proporcional. Não é um dia de falta, desconta-se um dia nas férias, não, tá? Há uma escala no artigo 130 da CLT, por exemplo, 12 dias corridos quando a pessoa tiver faltado entre 24 e 32 dias, né? Então, a pessoa faltou mais que 24 dias no ano e esse mesmo tem direito a 12 dias de férias. Bom, não sei se chega a estimular a falta, mas eu estou achando um pouco suave isso, mas é a legislação. Tem que ter um equilíbrio, né, entre uma coisa e outra, então, às vezes, principalmente numa sociedade igual a nossa, onde está uma certa dificuldade de deslocamento, alguns hábitos relacionados a visitas de familiares. Então, o Brasil tem uma dimensão territorial muito grande e as famílias geralmente moram longe, né? Não é aquela tradição, por exemplo, que tem na Europa, todo mundo mora na mesma vila. Aqui, um mora na Bahia, outro mora em Cuiabá, outro mora... Exemplo meu, eu tenho filhos aqui, esposa aqui e filhos em Cuiabá. Então, um empregado numa condição dessa, às vezes precisa, e não é porque quer faltar, mas falta por vários eventos, tipo ônibus atrasa, enfim. Então, a legislação precisa ser mais condizente com a realidade nossa. Aqui muito principalmente, né? Estimular a falta, né? Para tentar
dar um equilíbrio na relação. E aqui muito principalmente, né? Aqui as distâncias são muito grandes. Vai até Aripuanã para voltar na segunda e chove no domingo à noite, não volta na segunda, vai voltar na quarta, quinta. Agora, uma outra questão recorrente é a venda de férias. Isso é antigo. Quando eu trabalhei também como empregado, na minha época, eu conseguia, na época, eu propunha e vendia as férias. Mas isso a gente sabe que a legislação, ela está aí para harmonizar essa relação. Como é que é? Por exemplo, ele pode vender férias e o patrão pode obrigar o empregado a vender as férias? Como é que funciona isso? Não, Vicente, a lei prevê a possibilidade da conversão em pecúnia, ou seja, da conversão em dinheiro, de no máximo 1/3 das férias. Então, se o empregado tem direito a 30 dias de férias, né, ele pode converter no máximo 1/3, ou seja, 10 dias em dinheiro. Os 2/3 necessariamente precisam ser gozados como descanso, né? As férias, o que orientou o legislador a criar o período de férias é justamente dar um intervalo no trabalho para que haja uma recuperação, né, das forças, um ânimo para que a pessoa possa realmente descansar. Então não tem sentido nenhum ter férias em dinheiro. Aí não é férias, né? Aí não tem. Então não há possibilidade de você converter mais do que 10 dias no plano legal. Na prática, muita gente converte mais do que isso, mas não é recomendável fazer isso em razão de que, numa eventual reclamação trabalhista, mais tarde, se o empregado consegue provar que vendeu as férias, o empregador vai ter que pagar em dobro aquelas férias que ele deixou de gozar, né? Então, o empregador não pode exigir a compra, pagar, converter em pecúnia mais que 10 dias, e nem pode o empregado também exigir. Nenhum dos dois pode exigir um do outro, né? Mas aos 10 dias, ou seja, 1/3, é possível dentro da lei sem problema algum. De qualquer maneira, por lei, 20 dias a pessoa descansa. Seguindo a lei, pelo menos é isso. Eu, quando tiro férias, se eu ficar mais que 10 dias, já fico louco para começar a voltar a trabalhar, né? Então, particularmente, acho que 10 dias é um bom descanso. Até eu acho que as férias, apesar da lei não possibilitar ser fracionada, tem que ser num só período, eu acho que seria muito louvável se o legislador modificasse e possibilitasse fracionar as férias em 2 períodos, né? Por exemplo, 2 férias de 15 ou 3 de 10, seria muito, mas aí daria um certo trabalho para organizar o quadro de férias de uma empresa, mas para o empregado acho que seria muito bom. Interessante. O doutor Gilmar, o senhor tocou numa questão que recorrentemente a gente vê, que é o seguinte: há uma queixa geral sobre a flexibilização do horário trabalhista no Brasil. Há grupos que defendem essa flexibilidade e que ainda demandam e dizem que lá fora, outros países já flexibilizaram bem a relação de emprego, a relação do patrão com o empregado, e que o que falta aqui, dentre outras questões, seria essa. Parece-me que isso é um pouco que o senhor acaba de contar. Além disso de férias, há outras questões que deveriam ser flexibilizadas? Olha, a flexibilização seria ideal, né? Porque quanto menos intervenção estatal existir nas relações econômicas, nas relações pessoais, nas relações familiares, melhor. Ocorre que nós vivemos no país que nós temos, é esse daí, nós temos certas características comportamentais, culturais, que por enquanto ainda sugere, né, uma intervenção maior do Estado em quase todas as relações humanas, né, do nosso povo. Então, por enquanto ainda não se pode liberar tanto assim, porque não tem aquela educação, não tem aquela cultura de buscar sempre benefício para ambas as partes. Ainda existe uma certa cultura de buscar um benefício próprio, um benefício mais particular, tirar uma certa vantagem. E aí, então, enquanto não mudar esse comportamento, Vicente, que é um comportamento difícil de ser mudado, o Estado ainda precisa intervir e dizer, olha, é assim e pronto. Vai ficar sempre esse jogo de forças,
Com o tempo, obviamente, né, que as relações vão melhorando, a economia até exige hoje uma flexibilização. Tem muita gente trabalhando em casa, né, sem supervisão de ninguém, ele ganha por produtividade, trabalha na própria residência, o patrão não está olhando, mas está recebendo a produção do trabalho. Então tem algumas atividades que possibilitam essa flexibilização, outras não. A gente está sempre um pouco atrasado em relação a outros países, mas vem melhorando sim. Eu me lembro que quando trabalhei como empregado, ainda quando menor, um pouco depois, as relações eram um pouco mais truncadas. A gente vê hoje alguma coisa já melhorando em relação... Na verdade, a nossa CLT é de 1945, né? Ela tem uma inspiração getulista. E ela sempre foi muito rigorosa em colocar direitos e deveres muito bem especificados na CLT, devido justamente aos abusos anteriores, né, nas relações de emprego, né? Então há uma legislação dura e ela ainda permanece bem dura, não tem muita coisa para flexibilizar, não. Acho que daqui a pouco a gente começa a avançar nisso. Senhores, temos uma pergunta na tela da Band para o Dr. Gilmar. Manda lá. Doutor Gilmar, se a empregada não sabe que está grávida e o patrão também não sabe e porventura a demite, nesse caso, o que acontece? Então, essa questão é uma questão já foi muito debatida nos nossos tribunais. Inicialmente era preciso que o empregador tivesse ciência da gravidez para impedir a demissão sem justa causa. Depois avançou, por um período admitia-se a demissão durante, por exemplo, o contrato temporário, admitia-se, permanecia o aviso prévio, por exemplo, quando engravidasse durante o aviso prévio, mas hoje o entendimento dos tribunais é bem rigoroso quanto a isso. Mesmo que a empregada não tenha conhecimento, não tenha ainda notado a gravidez, e obviamente o patrão também não, se houver dispensa, né, ela é irregular, ou seja, há que se garantir a estabilidade a partir do momento da concepção, mesmo que haja desconhecimento, mas depois vindo a evidenciar a gravidez, é havido como não válido o aviso prévio dado. Isso porque o Brasil é signatário de uma convenção internacional, da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que protege, né, a mulher e protege também a infância, e aí incluído os direitos do recém-nato, ou do nascituro, como a gente chama, né? Então, em razão dessa proteção integral à mulher, essa proteção integral ao novo ser que vai nascer, a legislação e os tribunais têm entendido que, a partir da concepção, desconhecendo-se ou não, a mulher adquire a estabilidade gestacional, que a gente chama, né? E vai até os 4 meses depois do parto. Nesse período ela não pode ser demitida, se for demitida precisa ser reintegrada sob pena de receber as indenizações dos salários correspondentes a esse período de estabilidade. Senhores, estamos conversando com o Dr. Gilmar Cruz e Souza. Um minutinho só, a gente volta. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Ó, se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi. Gente que coopera cresce. Estou satisfeito como gestor. O curso de administração da AGES foi fundamental para o meu desenvolvimento. Com a administração, posso cuidar melhor da minha empresa. Um mercado competitivo exige profissionais bem preparados. A AGES prepara esses profissionais. Valeu, AGES, estamos no mercado. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos.
Moreira Farma. Venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim, tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços, sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968, frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Senhores, estamos de volta pela tela da Band com o programa Cidade em Revista. Conversamos com o Dr. Gilmar. Dr. Gilmar, tem outra questão que é a seguinte. O funcionário está trabalhando e tem um salário X. Em determinado momento, o patrão resolve diminuir aquela carga de trabalho dele para também diminuir o salário. É possível? Pode? Não, Vicente, isso não é possível. Vigora o princípio da irredutibilidade salarial, ou seja, o salário do empregado não pode ser reduzido, né? Salvo raríssimas exceções, quando, por exemplo, ele tem o salário dele normal, ele é alçado a um cargo de confiança, aí passa a ganhar um adicional do cargo de confiança, aí precisa voltar ao cargo original, aí não tem problema, mas na função normal dele, né, o empregador criar uma situação em que ele vai ter redução salarial, a lei não tolera e aí pode ser objeto de uma reclamação trabalhista, o empregador ser obrigado a manter o salário anterior à redução. Ok, então se a pessoa é diretor e volta lá para ajudar no cafezinho, vai ficar no cafezinho ganhando salário. Se a função dele era do cafezinho, ganhava contínuo ali, ganhava X, passou a ter um cargo de confiança, ganhar um pouquinho mais, e depois voltou ao cafezinho, que é a função contratual dele, não há problema nenhum. Agora, não se mistura cargo de confiança, Vicente, com
promoção, né? Já ser alçado a uma função maior, com um salário maior, aí não dá mais para voltar para a função anterior, porque aí é uma alteração contratual funcional. Né? É o que a gente chama de promoção. A ascensão a um cargo de confiança não é promoção, é apenas uma atribuição que é dada a ele em razão justamente da confiança e usa-se pelo período que for necessário. Quando não mais necessário, retorna à função anterior. Então, nesse caso, pode haver redução? Sim, no caso de ir a um cargo de confiança e voltar à função anterior, pode haver redução salarial. Não é redução daí, né? Ele deixa de ganhar o adicional do cargo de confiança. Na verdade, ele teve um aumento em relação à promoção. Ah, tá certo. Que já sabia de antemão que era temporário, né? Ele sabia que podia ser retirado a qualquer momento. Há uma previsibilidade. Eu fico a imaginar que nessa relação de emprego, deve haver um documento que cuida disso. Sim, claro. Tudo deve ser anotado, tudo é anotado na carteira de trabalho. Quando ele volta, isso também já está anotado lá, o que garante ao empregador, né, não ter dificuldades lá na frente. Outra coisa, quem trabalha mais de 44 horas semanais tem direito a hora extra? Ah, sim, claro. A carga horária no Brasil é de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, né? Toda hora que exceder a essa quantidade de horas precisa ser remunerada com pelo menos 50% do valor da hora normal. Outra coisa, eu esqueci de perguntar uma questão naquela hora que nós tratamos da gravidez. No período de experiência, se ela engravidar, como é que faz? Sim, como eu já respondi, contrato de experiência mesmo durante o aviso prévio, né? A pessoa recebe aviso prévio, está cumprindo o aviso prévio, engravida, adquire a estabilidade. É uma interpretação mais ampliada, né, das leis trabalhistas, porque as leis trabalhistas são sempre interpretadas ampliando-se o direito do trabalhador, nunca reduzindo. É essa que de vez em quando a gente ouve, de que as leis favorecem ao empregador. Toda hora a gente ouve isso. A consolidação das leis do trabalho, ela já tem um caráter protetivo. Né? Ela tem um caráter protetivo. Então, esse caráter protetivo das leis trabalhistas, ele reflete também na condução dos processos e também na conduta dos juízes. Sempre, por exemplo, num processo normal, a dúvida beneficia sempre o réu. Numa reclamação trabalhista, Vicente, a dúvida vai beneficiar o empregado. Por quê? A lei considera-o, né, um hipossuficiente diante do outro, um necessitado diante do outro. Então, se é que, para ter sacrifício, que se sacrifique o mais forte e não aquele havido como o mais fraco ali na relação. As observações, então, de que a lei beneficia só o empregado, são corretas, então? Não. A lei trabalhista ela é feita também para a proteção do empregador, né? Agora, ser protegido implica em se conduzir de maneira correta. Tanto é que o empregado ele pode ser penalizado, e tem muitos artigos da CLT que penaliza o empregado. O empregado que comparece para trabalhar bêbado, né? Ele é dispensado com justa causa. Né? O empregado que falta injustificadamente, né, ele pode ser advertido, depois ele pode ser dispensado com justa causa, por desídia, por preguiça. Né? O senhor acha que, o senhor que tem experiência vasta nesse campo também, o senhor acha que ela é equilibrada, é justa do ponto de vista de que há um equilíbrio para empregador e para empregado? Não, ou eu devo entender que não, que ela força mais para um lado, para o outro, conforme a gente sempre ouve? Como eu disse, como ela tem um caráter protetivo, né, ela tenta manter o equilíbrio, mas quando desequilibra, né, ela socorre mais a parte mais frágil, considerada assim pela CLT, que é, no caso, o empregado. Senhores, temos mais uma pergunta na tela da Band para o Dr. Gilmar. Dr. Gilmar, gostaria de saber se é o patrão que escolhe quando o empregado tira as férias. Então, essa questão é importante porque muitos empregados querem coincidir suas férias com um evento qualquer familiar ou uma viagem de um outro familiar, aproveitar. Mas, infelizmente, obviamente que pode ser negociado, né? O ideal é que o empregado negocie o período de férias com o patrão da melhor maneira possível para que
ambos os interesses sejam atendidos, né? Há necessidade de tirar férias, porque vencido o prazo de aquisição, que é de 2 meses, né? Começa a trabalhar depois do 12º mês, já tem um período aquisitivo de férias. Aí nos outros 12 meses seguintes, a gente chama de período de gozo. É preciso que o empregador dê férias nesse período de 12 meses seguinte ao período de aquisição, sob pena de ter que pagar em dobro essas férias. Então, nesse período dos 12 meses seguinte ao período de aquisição, o empregado precisa sair de férias, ele precisa receber suas férias. E o empregador, então, é que determina, em razão das particularidades da sua atividade empresarial, é ele que define realmente o período de férias. Mas o que a gente tem observado na prática é uma negociação de modo a atender um e outro. Então, sempre quando venceu as férias, tenta entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos e verificar, olha, para mim seria o ideal assim e tal, porque muitas vezes o empregador não tem uma data definida, ou para ele é indiferente, mas para o empregado às vezes é importante que seja num determinado mês. Então negocie isso primeiramente, né? Tenta resolver isso de maneira consensual. Se não der, infelizmente precisa tirar as férias no período em que o patrão, ou seja, o empregador, é que define realmente o período de férias. Doutor Gilmar, o empregado sumiu. Como é que faz? O que o empregador tem que fazer? Vicente, o empregado sumindo, não comparecendo mais, né, pode caracterizar abandono de emprego, né? O empregador deve tentar notificá-lo no endereço conhecido, no endereço que está ali nos registros da empresa. Se não for encontrado no endereço, né, pode ser chamado por edital, mas não pode ir para edital direto, aquele edital de chamamento, e não comparecendo nos períodos da carta ou do edital do chamado, aí ele pode dar o contrato por rescindido, prepara a rescisão contratual, apura a verba trabalhista e ingressa com a ação de consignação em pagamento na vara do trabalho, onde ele deposita o valor de crédito do empregado e a Justiça do Trabalho então vai procurá-lo nos endereços, se não encontrar, cita por edital, enfim, é um processo normal. É o modo do empregador se livrar dos encargos da mora, né? Então e também para resolver o impasse daquele contrato de trabalho que encontra-se ali em suspenso. Então ele dá fim ao contrato de trabalho depois dessas providências e faz o depósito judicial, que a gente chama, que é uma ação de consignação em pagamento. O dinheiro ficará em juízo até aparecer o titular do dinheiro. Um dia ele aparece, quando sabe que tem dinheiro depositado, sempre aparece. É verdade, o empregado some, mas quando fica sabendo que tem um dia, ela aparece correndo. Senhores, estamos conversando com o Dr. Gilmar, num minutinho só a gente volta. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Ó, se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi. Gente que coopera cresce. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo.
Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia popular em parceria com o governo federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o Dr. Gilmar da Cruz e Souza. Dr. Gilmar, outra coisa. O funcionário entrou para começar a trabalhar numa empresa, ficou 6 meses sem ter carteira assinada. Depois de 6 meses que o patrão resolve assinar essa carteira. Está correto o procedimento? O que acontece? Não, Vicente, é incorreto. A lei determina que o contrato de trabalho seja anotado na carteira de trabalho do empregado. É o documento que ele possui, né? Primeiro dia. De prova. Até eu recomendo que o empregador faça essa anotação até antecipadamente. Você fez a entrevista, resolveu contratar, olha, você começa dia 1º, hoje é dia, vamos supor que hoje é dia 20 do mês. Olha, você vai começar dia 1º, tá? Já anota a carteira, admissão 1º do mês tal, né? 1º de maio, e a pessoa então já, ao vir no primeiro dia de trabalho, já está registrada. Então, essa questão de deixar para anotar depois, é importante esclarecer, Vicente, que é uma irregularidade administrativa punível, inclusive com multa pelo Ministério do Trabalho, e não altera em nada o direito do empregado. Ou seja, o empregado que trabalha sem carteira assinada, o empregado que trabalha com carteira assinada tem exatamente os mesmos direitos. A única diferença é que, no que está trabalhando sem a carteira assinada, o empregador está cometendo uma irregularidade administrativa punível com multa pelo Ministério do Trabalho. Mas conta-se todos os direitos, inclusive o direito, por exemplo, a férias. Né? Registrou com 6 meses que está trabalhando. Quando que ele vai ter direito às férias? Hora que ele trabalhar mais 6 meses. Por quê? Vai dar 1 ano que ele está trabalhando.
Certo? Como é que ele prova que ele tem direito às férias? Ele tem que provar que trabalhava desde o dia tal. É uma prova que ele precisa fazer essa prova numa reclamação trabalhista. Tem os colegas de trabalho, tem o vizinho da empresa que vê ele trabalhando. Então, ele provando que estava trabalhando desde o dia tal, desde aquele dia tal, ele tem todos os direitos que a CLT assegura aos empregados, independentemente dele estar registrado ou não. A lei vai lá na data em que ele de fato começou a trabalhar. Porque a lei protege o contrato de trabalho. O contrato de trabalho é um fato, né? A pessoa iniciou prestando serviço numa determinada empresa, com um determinado empregador, o contrato de trabalho aconteceu naquele momento em que ele começa a trabalhar. Aquela anotação feita na carteira é apenas a anotação de que há um contrato de trabalho. É uma prova mais efetiva de que há um contrato de trabalho. Mas não é o fato de ter sido anotado tardiamente que torna o contrato de trabalho iniciado naquele dia no qual foi anotado tardiamente a carteira. Na verdade, o contrato já se deu lá atrás, no primeiro dia de serviço, no primeiro dia de trabalho. Ainda que não tenha sido assinado, já existia um contrato de fato. De fato, e isso gera todos os direitos ao empregado. Inclusive a gente recomenda, né, os meus clientes, eu não advogo, Vicente, eu não faço advocacia obreira, aquela advocacia de fazer a reclamação trabalhista para o empregado. Eu advogo muito na advocacia que a gente chama patronal, né? Mais nas defesas, se bem que não tem isso, porque muitas vezes o patrão também faz reclamação trabalhista contra... Eu trabalho mais com as empresas. Eu trabalho mais com as empresas, então a gente recomenda muito isso. Registre antes, né? Anote a carteira antes de iniciar o contrato de trabalho, coloca lá a admissão no dia tal. Por quê? Suponhamos, Vicente, que, vamos supor o seguinte, o empregado sai para trabalhar naquele primeiro dia de trabalho e na esquina sofre um acidente. Ele vai estar descoberto, o empregador vai ter um problema. Por quê? Ele saiu para trabalhar. Ele saiu de casa, se despediu da família e foi para o trabalho. Ele não está registrado ainda. Se a Previdência Social não fizer cobertura, o empregador vai ter que fazer. O empregador pode ser condenado a pagar pensão para esse empregado, né, para a família dele, ou então se sujeitar a uma série de penalidades administrativas e também de cunho de responsabilidade civil perante o empregado. Então o ideal é que logo no primeiro dia de trabalho o empregado já esteja com a sua carteira de trabalho. Uma coisa, é o momento em que esse empregado mais precisa de ter cobertura em caso de acidente. Sim. É muito caro e precisa de, dependendo do acidente, então, são questões seríssimas. O acidente faz, se ele ficar incapacitado para o trabalho, mesmo que temporariamente, né, é a cobertura do seguro de trabalho que vai fazer com que ele receba os primeiros 16 dias do empregador, mas depois ele passa a receber da Previdência Social, porque se faz lá a comunicação do acidente de trabalho, ele vai até a Previdência e estando o médico lá atestando que ele precisa ficar algum tempo em repouso, a Previdência vai pagar a ele o salário dele. Então, se não tiver o registro em carteira, a Previdência às vezes pode se recusar, precisa ingressar na Justiça, gastar dinheiro, ter um estresse enorme, e se não der certo, aí ele ajuiza contra o empregador, porque ele não vai ficar a descoberto. Doutor Gilmar, a gente está concluindo o seguinte, que o risco para o empregador é muito grande. Sim. Porque, eu digo, principalmente em caso de acidente, ele vai acabar tendo um gasto absurdamente maior, não é? Todo o risco da atividade econômica, Vicente, todo o risco da atividade econômica é sempre do empregador, é sempre do empreendedor. A legislação já coloca assim, né? O empregado não responde por nenhum risco do empreendimento. Aquele que ingressa numa atividade lucrativa, ele tem que levar várias coisas em consideração, inclusive essa responsabilidade. Eu queria falar com o senhor agora sobre o trabalho noturno, que é também uma questão recorrente. Quando é que se configura? A partir de que hora e que mais? E qual que é o adicional devido por esse trabalho noturno? Para o trabalhador urbano, né, é considerado o horário de trabalho entre 22 e, se não me engano, 6. A partir de 22? 22 horas até as 5 ou 6 da manhã. Para o trabalhador da agropecuária, é das 20 horas.
Das 21 horas, no setor agropecuário não, no setor de agricultura. No rural tem 2 horários, né? Um de agricultura e outro de pecuária. O de agricultura é das 21 às 5. E na pecuária é considerado das 20 até as 4 do dia seguinte. Tem direito ao adicional noturno, 20%. No noturno, e depende da atividade, ou há percentuais maiores, diferenciados? Não, o adicional noturno é sempre de 20% e é para todas as atividades. Agora, outra coisa, o empregado trabalha à noite, durante um bom período. E aquilo já entra no orçamento. Nós sabemos que hoje qualquer 10 reais a mais entra no orçamento e passa a fazer parte daquela despesa sem a qual a pessoa não consegue ficar sem ela. Muito bom. E aí o empregador decide voltá-lo para trabalhar de dia. Ele perde aquele adicional? Não. Que ele tinha porque trabalhava à noite? Aí implica várias questões. A princípio, deixar de trabalhar à noite já implica necessariamente no não mais recebimento do adicional. O adicional não integra, não tem ele vai integrar o salário, tá? Não é um direito adquirido, o adicional noturno. Deixou de trabalhar à noite e deixou de receber o adicional noturno. O adicional noturno é uma remuneração extra para aquela condição. Agora, claro que a mudança nas condições do contrato de trabalho tem que ser feito por consenso, né? O empregador não pode unilateralmente alterar as condições do contrato de trabalho anteriormente estabelecidas. Ele precisa entrar em entendimento com o empregador. Doutor Gilmar, não é automático então? Não é automático isso, olha, eu ganho hoje... Deixou de trabalhar à noite, perde o adicional noturno. É automático, não tem... Agora... O fato, esse deslocamento de trabalho, de função, é que é uma coisa que precisa ser consensual, né? Entre o empregador e o empregado. Tá. Outra questão que a gente também está sempre se debatendo com ela sobre insalubridade. Como é que se define se uma atividade é insalubre ou não? Então, sempre que... Isso aí é uma questão técnica do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho que analisa as atividades, os ambientes e tal, e determina a insalubridade. A insalubridade em grau alto, médio e baixo, né? Se a atividade é insalubre em grau máximo, aí se dá 40% de adicional. Se ele é em grau médio, 20%. Se ele é em grau baixo, baixo grau de insalubridade, são 10% de adicional sobre o salário. Só sobre Quem define Quem define é o Ministério do Trabalho ou uma perícia, né? Quando é o caso, pode ser. Vai lá, examina e vê o grau. Fala, olha, essa empresa aqui tem um grau de insalubridade, 40, 20 ou 10. Tá certo. Então, ou seja, alta, média ou baixa. Tá ótimo, não, tá bem claro, porque é evidente, porque a insalubridade tem coisa que é altamente insalubre. Você trabalhar, por exemplo, com cadáveres, trabalhar com um produto muito tóxico, químico, tóxico, então você tem uma insalubridade diferenciada daquele que trabalha, por exemplo, numa farmácia. Na farmácia você tem uma certa insalubridade, mas é uma insalubridade mínima ou quase nenhuma, às vezes, depende dos cuidados que se toma, porque mesmo sendo a atividade insalubre, podem ser tomadas todas as providências no sentido de blindar o empregado, né, com medidas de segurança, e a insalubridade não existir naquela atividade que a princípio é insalubre. Mas ela cessa a insalubridade devido às providências tomadas pelo empregador ou pela empresa. Entendi. Senhores, estamos conversando com o Dr. Gilmar. Temos mais uma pergunta na tela da Band. Dr. Gilmar, gostaria de saber como que funciona para denunciar o assédio moral. Pois bem, mas primeiro o que é assédio moral, né? Caracteriza-se o assédio moral quando o empregado ele é constrangido no emprego ou por colegas de trabalho de um nível superior ou pelo patrão, né? Ou pelo chefe ou pelo patrão. E esse constrangimento tem que ser constante, repetitivo. É como se fosse o bullying, mas o bullying no trabalho, né? Então, o bullying é mais uma expressão utilizada no âmbito escolar.
Mas acontecendo esse constrangimento, essas ameaças, ridicularização no ambiente de trabalho, broncas desnecessárias ou que condutas do chefe ou do patrão que visa diminuir a pessoa, atingir a honra do empregado, isso a gente chama de assédio moral. Acontece muito aquele empregado por causa de uma característica racial, ou pelo modo de falar, ou pelo modo de se vestir, ou em razão da religião, ou porque ele não acompanha a maioria dos colegas de trabalho, ele começa a ser objeto de gracinhas, ele começa a ser objeto de piadinhas, ou então de bronca pura mesmo, né? de ser ridicularizado na frente das pessoas. Isso é um assédio moral. Isso caracteriza uma falta grave do empregador, pode ser objeto de considerar-se o contrato de trabalho rescindido, com pedido de indenização de danos morais. É uma coisa bem grave, é uma coisa que atinge muito a dignidade humana do empregado, e por isso a Justiça do Trabalho costuma ser muito rigorosa com aqueles que transgridem essa norma de civilidade dentro do ambiente de trabalho, essa situação esse ambiente de harmonia que deve prevalecer sempre, cordialidade, né, coleguismo. Quando transgride isso e caracteriza o assédio moral, a Justiça do Trabalho é rigorosa e pune mesmo com bastante rigor o empregado. Mas qual que é a conduta do empregado que está sendo alvo, né, do assédio moral? A gente recomenda primeiro que ele converse com os colegas, tenta deixar claro que ele está se sentindo mal com aquelas piadinhas ou com aqueles gracejos. Fale com o chefe, né, que vai tomar providência se aquilo continuar, né, se o chefe continuar a fazer esse assédio moral, que vai ser tomado providência, ele ou ela não vai ficar inerte, vai tomar providências. Se nada funcionar no ambiente de trabalho mesmo, aí é preciso buscar a ajuda dos sindicatos, ou então procure diretamente o Ministério Público, também essas comissões de direitos humanos, né, que existem em todos os lugares, que todo município tem. Procure, o Ministério do Trabalho também pode ser procurado, procure um advogado, enfim, vá atrás dos direitos, né, para fazer valer que todos nós temos que ter um tratamento igual, não importa a nossa cor, não importa o modo que falamos, não importa como nos vestimos, não importa a nossa religião, né? Não importa nossos hábitos pessoais, né? Se eu gosto de sanduíche ou não gosto de sanduíche, se eu gosto de comer no trabalho, se eu gosto de comer de pé ou sentado, se eu faço refeição lá dentro do banheiro, não tem ninguém pode ir lá ficar fazendo crítica ou gracinha ou dar bronca em razão de certas coisas. Então, deixa isso claro, que não está gostando do assédio, e tome providências como as que falamos, para que ou cesse o assédio ou seja ele penalizado para que não ocorra mais. Senhores, daqui a pouquinho voltamos para o quarto bloco, conversando com o Dr. Gilmar da Cruz de Souza. Já, já. O Fundo de Apoio Acadêmico da AGES foi fundamental para os nossos estudos. Durante o curso, pagamos somente uma parte das mensalidades. Com esse benefício, foi mais fácil chegar até aqui. Só agora, com o diploma na mão, começaremos a pagar as outras mensalidades. Agora somos bacharéis em Direito. Com o FAES você consegue. Faculdade AGES, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Ó, se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi. Gente que coopera cresce.
Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista, conversando com o Dr. Gilmar. Dr. Gilmar, o senhor fez referência ao caso do bêbado que pode ser dispensado imediatamente. Agora, uma coisa, e se ele está bebendo fora do ambiente de trabalho? Mas ele é um bêbado contumaz. Então, Vicente, a CLT no artigo 482, ela diz que constitui falta grave, né? Falta grave que justifica a dispensa com justa causa pelo empregador, quando houver embriaguez habitual, ou seja, mesmo que a pessoa beba fora do ambiente de trabalho e que seja habitual isso, ou seja, aquele cara que conhecidamente a cidade já chama ele de bebinho, né? Olha o bebão, olha o bêbado da loja tal, olha o bêbado da TV da Band, olha o bêbado do escritório do Dr. Gilmar, só não pode falar de mim, os outros podem. Então, esse beber, né? Não é beber, é embriaguez, né? Tem gente que bebe, não se embriaga. Tem gente que com uma coisinha de nada já fica embriagado. Então, a embriaguez habitual, mesmo fora do ambiente de trabalho, tá? Pode gerar justa causa. Tá? Não pode ser dispensado. Mas tem que ser habitual. Quer dizer, não é uma bebedeira esporádica, uma bebedeira eventualmente ocorrida fora do ambiente de trabalho que gera o direito de ser dispensado. Ser justa causa, não. É a embriaguez habitual fora do ambiente de trabalho. É que ele está sempre, toda semana, todo dia. Tá certo. Tonto na rua, todo mundo vê que ele é uma pessoa
que bebe, né? É conhecido já como o bêbado é muito orgulhoso, né, Vicente? Ele fala que prefere ser um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo. Todo mundo que bebe gosta de se vangloriar disso, mas nesse caso de beber com habitualidade, se embriagar, né? Habitualmente embriagado perante a comunidade, possibilita ao empregador a dispensa por justa causa. Agora, no ambiente de trabalho, basta que compareça ou esteja embriagado uma única vez. Entendeu? Beber no ambiente de trabalho, se num dia de festa, uma confraternização, ou o empregador, de repente chega a ver o cara tomando meia latinha de cerveja. Ele bebeu ali, mas não está embriagado. É possível que não caracterize a justa causa, tá certo? Mas a embriaguez, sim, ficou embriagado, ou compareceu para trabalhar embriagado, ou embriagou-se durante o expediente. No ambiente de trabalho dentro da empresa, uma única vez já caracteriza a justa causa para a dispensa. O senhor falou que se for de vez em quando, em ocasiões festivas, não pode. E eu até concordo, porque o senhor imagina, naquele negócio de Juína que tem ali, como é que chama, nos rodeios que tem aqui, sim, né? Aquilo, se for olhar aquilo... Tá... Patrão, empregado, todo mundo vai para a rua. As empresas ficam fechadas. E vai juiz, promotor, advogado, vai todo mundo para a rua. Está todo mundo desempregado. Outra coisa, doutor, quando é que o empregado pode faltar sem ter o desconto na folha de salário dele? Então, a CLT, no artigo 473, ela enumera vários casos em que o empregado pode deixar de comparecer ao trabalho. Então, a gente chama isso de faltas justificadas, né? Então, como é um elenco grande, eu vou... consultar aqui, né? Por exemplo, ele pode faltar 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, de ascendente, descendente, pessoa da família muito próxima, né? Então, fica declarada, desde que a pessoa viva sobre a sua dependência econômica, esteja ali declarada, ou que seja mesmo comprovadamente do relacionamento afetivo familiar muito próximo. São 2 dias. 3 dias em caso de casamento. A mulher vai casar, o homem vai casar, ele tem direito a uma licença de 3 dias para isso. 1 dia, né, para o homem, em caso de nascimento de filho, estando na primeira semana ali do parto, tá? Estando em discussão agora o tal do salário paternidade, né? A empresa já concedendo, está em discussão, eu não tenho notícia de que isso já tenha sido aprovado, que é a licença paternidade, que seria muito útil, né, se pudesse ocorrer. Mas, por enquanto, a legislação prevê 1 dia. 1 dia a cada 12 meses para doar, fazer doação de sangue, tá? É 1 dia só para cada ano. A pessoa não pode ir 10 vezes no ano doar sangue, porque a legislação não permite que ele tenha justificativa mais do que 1 dia a cada ano, tá? Ele pode... ficar também livre 2 dias para se alistar como eleitor, né? Se bem que não demora tanto assim. Antes, ao ser elaborada a CLT, era muito difícil você ter acesso aos órgãos públicos, às vezes a cidade era longe, né? Quando você disse ali do anacronismo, ou seja, do descompasso da legislação trabalhista com a realidade, é essa. Hoje você se alista como eleitor em 15 minutos, mas ainda continua aqui na lei que você tem 2 dias para fazer isso, né? Quando você vai, o homem, ao fazer o serviço militar, ele pode deixar de comparecer ao trabalho até pelo período do serviço militar, 1 ano, 6 meses, 8 meses, conforme a exigência do serviço militar, não é isso? Então, no tempo que ele estiver no serviço militar, as faltas estão justificadas. Quando ele estiver fazendo prova vestibular também, tá certo? Em estabelecimento de ensino superior reconhecido, ele também tem esse direito de faltar, ou seja, a falta dele é justificada, né? Pelo tempo que fizer necessário quando ele tiver que comparecer ao Poder Judiciário, ou como testemunha, ou como parte, ou fazer parte do corpo de jurado. Então, são abonadas essas faltas são consideradas também justificadas. E também, enquanto ele tiver como membro sindical de um sindicato qualquer, ele participa da direção do sindicalismo, enquanto ele estiver nas ocupações sindicais, principalmente nas reuniões, nas atividades sindicais, ele também tem a falta
justificada. É muita coisa, hein? Olha, sim. Alguém que queira faltar bem, é só entrar em tudo isso aí. Se você computar todos esses dias aí, mais os 32 que pode faltar injustificadamente, você tem umas boas férias. Mas não é bom abusar, né? O empregador, assim como o empregado precisa do emprego, né? O empregador também necessita desse auxílio, né? Ninguém tem um empreendimento, Vicente, se não contar com a participação, né, com a colaboração dos empregados. Na verdade, quem faz tudo é o empregado. O empregador, ele entra com o capital, um pouco de organização, mas a coisa acontece mesmo lá no pátio, lá na fábrica, no balcão, é onde o empregado mantém a empresa aberta. Doutor Gilmar, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria antes falar com o senhor sobre o seguro-desemprego. A gente lê que tem havido muita, como é que eu diria, o jeitinho brasileiro de que você sai, é fraude mesmo, você sai e continua recebendo, não é registrado lá. O senhor tem alguns minutos para contar isso para a gente? Sim, rapidinho, está chegando no final. O Ministério do Trabalho já detectou através de estudos, né, e encontro de dados de informatização, que hoje é tudo interligado, né? Então ele compara determinados números e já verificou que há um abuso nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, há um abuso no que diz respeito ao gozo desse benefício de seguro-desemprego, e inclusive pessoas que fraudam descaradamente, né, criam um mecanismo, por exemplo, de falsamente criar um emprego com registro em carteira, recolhe o dinheiro da Previdência, recolhe o fundo de garantia e depois simula uma dispensa sem justa causa, e a pessoa depois fica lá recebendo seguro-desemprego porque o dinheiro gasto com a contratação falsa é menor do que o dinheiro recebido no seguro-desemprego. Tem o caso do empregado que é dispensado, realmente é mandado embora, ele está gozando do seguro-desemprego, mas ele arruma um emprego logo na semana seguinte e pede para o empregador novo, falar assim, não me registra porque eu estou recebendo seguro-desemprego. Existe esse fato. Existe o fato de que o próprio empregador entra em conluio com o empregado e fala o seguinte, olha, a gente vai, cada ano, aí a gente simula uma dispensa com justa causa, você recebe o seguro-desemprego, continua trabalhando, aí eu te pago metade do salário do seu trabalho e você recebe lá o seguro-desemprego e daqui a pouquinho a gente te contrata de novo. Essas práticas, Vicente, tem feito com que o erário, né, recursos públicos, verbas públicas, tenham sido desviadas aí na faixa de bilhões. É dinheiro que faz falta no atendimento médico, é dinheiro que faz falta em outras áreas do governo, como educação, segurança pública. Como é que a justiça está vendo? Como é que já são? Se chegar ao conhecimento da justiça e comprovar a fraude, além, obviamente, das penalidades administrativas do Ministério do Trabalho, pode haver imposição de multa, né? Multa coletiva ou multa individual para a empresa e também até mesmo para o empregado e a obrigação de fazer o ressarcimento, né, desses danos causados às verbas públicas, porque isso aí, o fundo do seguro-desemprego é um patrimônio público, ele é meu, ele é seu, ele é de todo mundo. Então ele existe para, num momento de extrema necessidade, onde a pessoa realmente ficou desempregada, está ali até que procure um emprego, ele pode receber nos primeiros meses de desemprego esse valor, né? Agora, se continuar esse nível de fraudes, o que vai acontecer? Vai chegar no momento em que o fundo não vai mais existir, ele está exaurido, Então, ou se retira verbas de outros serviços públicos essenciais para colocar no fundo, ou fica-se sem os recursos para pagar seguro-desemprego. Então, as pessoas que se conduzem assim, Vicente, movido por esse egoísmo, é uma ação criminosa que causa prejuízos enormes, não só para a comunidade, para a população como um todo, mas vai causar um enorme prejuízo àqueles que no futuro, né, necessitarem do seguro-desemprego, necessitarem desse recurso e ele está desprestigiado, ou está desativado, ou está
ineficiente. Eu vi algumas denúncias já em São Paulo, a Polícia Federal identificou lá 56 milhões de pagamentos indevidos. No Ceará também houve uma ação da polícia que detectou 30 milhões desviados justamente dentro dessa questão do seguro-desemprego. Concordo com o senhor. O que vai ocorrer? O fundo fica exaurido, não tem recurso. E amanhã, aquele que de fato estiver precisando, precisa de 3 meses ali recebendo até que arranje outro emprego, não tem como recorrer porque o dinheiro já foi gasto de maneira fraudulenta com esses que agora estão fraudando. O empregador, né, o patrão que pactua com esse tipo de coisa, ele corre um risco muito grande. Por quê? Se ele pode fazer isso com o empregado, tal, os dois estão ali de bonzinhos um com o outro, só que se ele precisar dispensar esse empregado, não tenha dúvida nenhuma que o empregado vai dizer que recebeu o seguro-desemprego de maneira indevida. Porque as consequências para o empregado, né, elas existem, mas não atinge tanto quanto atinge o empregador. O empregador vai ter que ressarcir, vai ter que... É igual a questão de compra de férias, né? Comprou as férias, vai ter que pagar depois novamente. Vai ter que pagar novamente essas férias. No caso do seguro-desemprego, vai ter que ressarcir o poder público, vai ter que ressarcir o seguro-desemprego dessas verbas. Então, custa caro no final, né? Pode custar muito caro no final, pode ter um problema enorme. Então, a gente apela, não pactue com isso. Está em gozo de seguro-desemprego, entrou para trabalhar, registra, já cancela o seguro-desemprego e pronto. Agora não fica tolerando empregados sem registro apenas porque ele está em gozo de seguro-desemprego, porque na hora que ele for despedido ele vai reclamar do período que trabalhou sem registro em carteira, vai ter que pagar e se comprovado que o empregador deixou de registrar compactuando com ele porque ele precisava ficar recebendo seguro-desemprego, vai responder administrativa, penalmente e civilmente por isso. Então é complicado. O seguro-desemprego, deixando de existir, causa um prejuízo muito grande àquele que está precisando, porque o dinheiro foi desviado agora para aquele, até no dia que ele não esteja precisando. Mas é fraude, né? Não é só questão de deixar de existir. Com a apuração de muitas fraudes, o que vai acontecer, Vicente? No mínimo, o que vai acontecer? Para a liberação do seguro-desemprego, se criar normas mais burocráticas, uma dificuldade de acesso, você está entendendo? Então, só essa criação de dificuldade de acesso de cunho fiscalizatório, preventivo, já causa um prejuízo àqueles que realmente necessitarem do seguro-desemprego. Porque no Brasil é assim, facilitou as coisas, né, eu costumo dizer, e sem que ofensa pessoal a ninguém, que o Brasil é muito amoral, não é imoral. Ele é amoral, ou seja, não se observa muito a ética, não se observa muito a moralidade nas condutas. Todo mundo gosta de levar uma vantagem, se achar uma brecha, vai e leva a vantagem, e leva a vantagem 2 vezes se for preciso, né? Beneficia-se agora e depois beneficia depois. Eu acho, doutor Gilmar, está dentro daquilo que a gente conversou logo no início. A lei acaba ficando muito gessando os comportamentos, porque por mais que ela tente travar, sempre há um jeitinho. Aí pega e trava aqui. Com isso, aquele que quer ter as coisas andando dentro da regularidade, sofre mais com o problema legal, sofre mais para ajeitar. Toda ação causa uma reação, né? E às vezes a gente caminha por caminhos tortos, porque não se sabe dosar a reação, ou não se sabe dosar a ação, ou não se usa de meios moderados daquilo que a legislação nos permite, ou transgredimos mesmo a lei de maneira consciente, sem se importar com as consequências. Então, tudo isso faz parte desse caldo cultural que nós falamos e que é preciso, no fundo, mais consciência cívica, é preciso, no fundo, mais formação humanística, né? É preciso que as pessoas aprendam, sejam ensinadas a elas novamente, Vicente, a questão
da moral, né? O comportamento ético, que isso deixou de ser ensinado e está causando graves problemas a nós. Só aí talvez seja possível flexibilizar um pouquinho. Doutor Gilmar, nós chegamos ao final do programa, só tem aí uns minutinhos para suas considerações finais. Só agradecer, né? Agradecer a você, agradecer a Band TV por essa oportunidade e sempre que for preciso, necessário, estamos dispostos a vir aqui, bater um papo e tentar passar alguma coisa para os nossos telespectadores. Senhores, estamos chegando ao final de mais um programa Cidade em Revista. Quero agradecer muito a presença do Dr. Gilmar. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Cidade em Revista. Muito obrigado, até lá.